Em relação à saúde, o senhor passou boa parte aí do mandato que o senhor teve cuidando da questão da pandemia. Há muitas críticas na condução que o senhor teve em relação à pandemia, outra metade diz que o senhor agiu como tinha de agir. O senhor se arrepende de algum num ambiente agora pós-pandemia, se reeleito? Em fevereiro de 2020, decretamos estado de emergência no Brasil por causa da Covid. Eu vi uma grande rede de televisão, né, dizer, inclusive com o seu médico, Drauzio Varela, que era uma gripezinha e estimular o carnaval. Então, inclusive, dizendo que pessoas do mundo todo pudessem vir para cá. Vieram. Desde o começo, nós tratamos da possibilidade de comprar vacina. Alguns me acusam de ter comprado vacina em 2020. Não tínhamos vacina em 2020. E outra coisa importante, eu só poderia comprar com autorização da Anvisa. E a Anvisa dizia que tinha que fazer o devido estudo daquele novo medicamento. Fui obrigado a mandar uma medida provisória em janeiro de 21 para o Congresso, onde, ao ser aprovada rapidamente, tão logo a Anvisa aprovou a primeira vacina, no dia seguinte começou a vacinar-se no Brasil. 500 milhões de doses foram compradas. Alguns falam, não comprou a Pfizer lá atrás. Repito, não tinha para vender. E a Pfizer tinha algo esquisito. No contrato dizia que qualquer efeito colateral, eles não se responsabilizariam por aquilo. E quem seria o responsável? Eu, quando falo, eu errei falando virar jacaré. Usei uma figura de linguagem que o pessoal me massacrou. Tá? O que é efeito colateral? Qualquer coisa anormal. Inclusive depois, quando resolveram aprovar a vacina para a criança, a Anvisa botou embaixo. Efeitos colaterais. Dor no peito, falta de ar ou palpitação. Daí entramos em contato com a Anvisa. E o pai da criança vai fazer o quê com a criança? Vai procurar o médico. E o médico vai receitar o quê? Ó, meu filho acabou de ser vacinado, está com palpitação, falta de ar ou dor no peito. Não sei. Eu vou ser o responsabilizado? A minha filha não tomou a vacina. Eu não tomei a vacina. É o direito meu. É o princípio da liberdade. Há poucas semanas você ouviu falar da varíola do macaco. Ouviu falar da varíola do macaco? Claro, sim. Começou a falar por aqui. Daí começou a ideia de tem vacinação ou não tem. E seria obrigatória. Chamei vários ministros. Inclusive o Queiroga, obviamente. E daí, Queiroga? Ele deu a posição dele. Tem ministro que foi contra. Você está sendo contra por quê? Você não foi favorável à obrigatoriedade da vacina da Covid? Por que você é contra a varíola do macaco agora? Você tem que entender que liberdade é uma coisa que você não pode botar na mesa. Quem abre a mão de um pouquinho da sua liberdade por segurança, acaba não tendo nenhuma das duas coisas. Agora, para falar isso, tem que ter coragem. Não é ser maluco, tem que ter coragem. Para mim, seria muito mais fácil eu ser politicamente correto, ficar preso aqui dentro, tomando leite condensado de litros por dia, com a primeira-dama e deixar o povo aí fora se virar. Eu estive, desde a pandemia, no meio do povo. E sempre aquela reclamação, sem máscara, deixa eu morrer. Eu falava, porque estudei, fui atrás, que as pessoas com uma boa saúde, ou jovens, eles eram assintomáticos. Falei que não poderiam fechar escolas, como não fechei as academias militares. Ah, se um cadete morrer, bota na minha conta. Nenhum cadete morreu. E essa verdadeiro pavor que a grande mídia levou junto à população foi péssimo. Nós quase naufragamos na economia. Daí o cara falava, está preocupado com a economia, não vida. Não existe vida sem economia, meu Deus do céu. Qual vida se tem na Venezuela hoje em dia? Criamos auxílio emergencial, criamos programa Pronamp e Bem, para que milhões de empregos não fossem destruídos. Eu fiz a minha parte. Ouso dizer que eu tenha sido talvez o único chefe de Estado do mundo que estava no caminho certo. Agora, algumas pessoas se indignaram com a minha maneira de falar. Me desculpa, pô. Eu posso ter errado na maneira de falar, mas acertamos no que fizemos. Bom, então o senhor admite pelo menos a questão do erro na maneira de falar. Você é a minha educação. Meu pai, olhar para a tua cara, você já sumia de perto dele. 15 anos de exército. Eu fui para o exército, foi para aprender boas maneiras, foi aprender a solucionar problemas de guerra se for convocado para aquilo.
Não temos aula de etiqueta nisso daí. Então, tenho melhorado? Tenho. Mas tem gente que está muito mais preocupado com o que eu falo do que com o que eu faço. Presidente, falar bonito, palavras mansas, tem um montão de picareta por aí. Tá? Quer um cara como esse? Não reclame depois das consequências.